ajeitado, numa casa no sertão, não uso terno e gravata. Eu ando de pé no chão, saio pra uma caçada com meu cachorro campeão. Tatu vira farofada com cachaça e limão. É com grande satisfação que o Alô Cultural dessa semana recebe a dupla caipira Cleuton e Karen. Eles são vencedores de 22 festivais de violas nacionais e eles estão aqui hoje para contar um pouquinho da história da dupla. Bom dia, Cleuton, bom dia, Karen. Bom dia. Eu gostaria de saber quando que surgiu essa fusão, né? Porque é a primeira vez que eu me deparo com a dupla caipira que tem um homem e uma mulher. Isso é uma novidade no cenário brasileiro, né? A gente, como se diz, é um único casal caipira fazendo pagode de viola, interpretando música caipira de raiz. A nossa união surgiu numa roda de viola, certo? Apresentada aí por um amigo, né? Numa confraternização de uma empresa, e há 4 anos atrás, né? Foi em Anápolis, Goiás. Daí pra cá a gente veio disputando festivais e estamos aí agora com um CD recém-lançado, né? Lançamos agora em janeiro, produzido aí por Zé Mulato Cassiano. Então a gente está trabalhando aí, defendendo a música caipira, bandeira da viola caipira, Brasil afora. Essa união é apenas profissional ou afetiva também? Na verdade a música casou primeiro, mas hoje está matrimonial e afetivo também. São 2 casamentos juntos. Vocês já estão há quanto tempo casados? De casamento são 2 anos. 2 anos. 2 anos. Filhos também? Não, filho não. Filho é projeto para 2010. Então é uma boa dica começar uma dupla para embalar um casamento? Mas não sei, que todo casamento tem uma briguinha. Na música dá uma briga danada. Só. Onde o casal mais briga é na música. Porque tem umas divergências de ideias, mas a gente trabalha para que a coisa cresça cada vez melhor. Olha, mas não sei se é uma coisa boa, não. Eu tô apenas com 4 anos, já ganharam 22 festivais de viola. Que festivais foram esses? Na verdade, a gente teve a felicidade de ser agraciado em 3 que a gente colocou como tópico da nossa carreira. Foi Barreto, São Paulo, agora o mais recente, o Rose Abrão. Poxoréu em 2008, que é a maior reunião de viola do Brasil, que é Poxoréu, Mato Grosso, a gente foi agraciado lá também. E Espírito Santo, Fé na Viola, que é um evento muito grande, um grande público, é uma estrutura muito grande. A gente tem como os 3 assim, de maior importância. Mas já ganhamos aqui em Brasília, em Planaltina, já ganhamos em Goiás, Minas, outros em São Paulo também. Mas esses 3 assim, foi o de mais... Não é que seja melhor, mas é que a gente ficou assim, muito agraciado com o prêmio. Vocês tocam música de outros artistas já consagrados ou somente músicas autorais? Não, nós toca autorais, toca do Tião Carreiro, toca do Zé Mulato Cassiano, os melhores do planeta, que se não tocar viola do Zé Mulato Cassiano, parece que tá faltando até viola no palco. Toca de vários artistas aí. E me diz uma coisa, como é que tá a agenda de show de vocês? Graças a Deus agora com o disco, o trem tá, eu até costumo dizer que se Deus conservar do jeito que tá, eu já tô satisfeito. Até vai já viajando bastante. A gente tá viajando quase todo final de semana, inclusive para fora. E esses 2 final de semana recentes, a gente teve que descer do palco em Mato Grosso, voltou para cá. Em Minas a mesma coisa. Tocou lá e tocamos aqui em Brasília. Quer dizer, a nossa casa, a nossa terra está recepcionando bem também nossa arte. Vou conversar um pouquinho com a Karen. Karen, como vocês tomaram conhecimento do projeto Alô Cultural e que avaliação vocês fazem desse tipo de iniciativa? Bom, nós tomamos conhecimento através do jornal, né? Alô Brasília. Nós já tivemos a felicidade de conseguir publicar umas 2 matérias sobre eventos que nós fizemos aqui em Brasília, né? No jornal Alô Brasília. E então a gente, folheando o jornal, a gente viu. E eu entrei em contato com o Rogério, via e-mail, e ele marcou pra gente estar aqui hoje. E vocês avaliam de maneira positiva esse tipo É ótimo, é uma diversidade cultural muito grande, né? Abre espaço para todos os estilos musicais, que aqui em Brasília a gente tem muita diversidade, né? Então a gente está muito feliz de estar participando desse projeto e aí chamar o pessoal para participar, né? Que a gente tem que conhecer a arte de todo mundo. E para as pessoas que queiram contratar o show da dupla, como é que elas fazem para entrar em contato? Bom, pode entrar em nosso site, né? www.cleutonecaren.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, né? Telefone, e-mail, Orkut, Facebook. A pessoa acha a gente em qualquer lugar. Ou então pelo telefone 61 81 92 50 20.
semente.